via e-mail se eu faria ou não faria feriado hoje, e eu li o ofício que o professor Floriano mandou para a gente, em que ele diz basicamente o seguinte: seguindo a orientação da reitoria da USP, as aulas que estão sendo dadas telepresencialmente, como as nossas, não geram nenhum fluxo de pessoas na rua. Portanto, o fato de eu dar aulas hoje não significa, em medida alguma, que nós estejamos contribuindo para a disseminação do vírus, porque eu continuo em casa, como os senhores podem ver, os senhores continuam em casa, como tenho certeza, então, simplesmente cancelarmos nossas aulas de hoje e de amanhã era um prejuízo acadêmico para o calendário que não se justifica, mesmo nesse momento de pandemia. Até eu tenho uma nota pessoal a fazer com os senhores, que me parece que a ideia pode ser boa, de fazer esses feriados para evitar disseminação, mas tudo muito atabalhoado, né? Tudo muito em cima da hora, sem aviso prévio, então a gente não consegue se organizar direito. É uma pena que até as boas ideias no Brasil são mal executadas, porque é preciso ficar em casa, e eu concordo, mas poderíamos ter sido avisados com alguma antecedência, e de repente sai uma lei e transforma em feriado, então, enfim, coisas do Brasil, né? Mas o nosso tema não é falar de coisas do Brasil, nem falar do feriado, o nosso tema é falar de obrigações. Eu fiquei devendo para vocês uma resposta, eu cortei o cabelo, Gustavo. Essa semana eu consegui um barbeiro que faz corte em casa, eu pedi para ele vir aqui cortar, porque eu já não estava aguentando mais meu cabelo, então eu deixei bem baixinho, você tem toda a razão. O tema que nos traz aqui nessa aula de hoje é o tema do inadimplemento das obrigações. Mas a Bruna me lembra que eu deveria falar aqui de um tema que eu fiquei lhes devendo no nosso último encontro, que era o tema da compensação ou não das obrigações naturais. Houve uma pergunta se obrigação natural se compensa ou não se compensa. Eu disse que não sabia responder e disse que iria estudar, mas que a minha impressão primeira era que não se compensaria, porque a obrigação natural é uma hipótese em que não há responsabilidade. É uma hipótese de Schuld sem Haftung, e que, portanto, assim como as dívidas vincendas não se compensam, as obrigações naturais também não se compensariam. Mesmo no dia, o Cícero compilou Orlando Gomes dizendo isso, Caio Mário dizendo isso, e eu recebi do próprio Cícero uma lição de Clovis Bevilacqua, que me parece que vai exatamente ao encontro do que eu havia dito para vocês na nossa conversa original. E Bevilacqua vai dizer basicamente: dívidas, para se compensarem, devem ser exigíveis, vencidas, portanto. As obrigações naturais são vincendas. E em sendo vincendas, as obrigações naturais não se compensam. Então, eu só queria confirmar que a informação que eu lhes dei naquela aula e que eu tinha uma impressão que obrigações naturais realmente não se compensavam, essa informação se confirma à luz da doutrina. Eu tinha essa dívida com vocês, essa dívida desta dúvida, e a dúvida está sanada. Obrigações naturais não se compensam porque são inexigíveis. Dito isto, vamos trabalhar agora. Sim, mas a prescrita é vencida, mas ela. Peraí, Renato. Eu disse assim. Peraí, Renato. Peraí, vamos devagar. Eu disse assim: as dívidas vincendas não se compensam porque são inexigíveis. Ponto. As obrigações naturais não se compensam porque são inexigíveis. Ponto. Eu não disse que as obrigações naturais são vencidas ou vincendas. Eu vou repetir. As obrigações civis vincendas não se compensam porque são inexigíveis. Logo, as obrigações naturais não se compensam porque também são inexigíveis. Não porque são vencidas ou vincendas. É a mesma régua de matéria, de lógica do sistema. Obrigações inexigíveis, quer seja por serem vincendas, quer seja por serem naturais, são dois critérios, não se compensam. É exatamente isso que eu estou explicando. Não que a obrigação natural é vincenda, não é isso não.
São critérios iguais de incompensabilidade das dívidas. Dito isto, podemos então trabalhar agora o ponto que eu estou da matéria do inadimplemento das obrigações e os seus efeitos. Eu já trabalhei o inadimplemento sem culpa, em que a obrigação se resolve, volta ao estado anterior, são as hipóteses de caso fortuito ou de força maior. E eu vou trabalhar agora, e já comecei a trabalhar, na verdade, na aula passada, as hipóteses de inadimplemento com culpa. Com culpa. E os seus efeitos. Quais são os efeitos do inadimplemento culposo das obrigações? São aqueles descritos no artigo 389 do Código Civil. Marcelo, bom dia. Você está com os artigos aí abertos, Marcelo? Bom dia, professor. Tô sim. Qual? O 389? Silêncio. Bruna, bom dia. Você está com o código aberto para ler o artigo 389 para a gente? O professor está me ouvindo? Eu é que estou sem som. Por isso que eu estou com silêncio. Não é o Marcelo e a Bruna que estão sem som. Eu estou sem som, eu. Pronto, som recuperado. Tá aí, Marcelo? Tô sim, professor. Está me ouvindo agora? Agora sim. Som recuperado. Bom dia. Você põe aí para a gente o artigo 389 do Código Civil na tela? Coloco, sim. O artigo 389 vai dizer o seguinte. Leia aí, Marcelo, em voz alta, por favor. Artigo 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária, segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. Então, nós temos 4 consectários do inadimplemento das obrigações. O primeiro consectário é o pagamento de perdas e danos. Perdas e danos é um tema que eu não desenvolvo com profundidade agora no estudo da responsabilidade contratual, é um tema mais próprio para se desenvolver no estudo da responsabilidade extracontratual, que os senhores têm no terceiro ano, no primeiro semestre do terceiro ano, mas a locução perdas e danos é uma locução, no fundo, uma repetição, porque quem sofre uma perda sofre um dano, e quem sofre um dano sofre uma perda. Os franceses, por exemplo, põem no seu Código Civil dommage, que são os danos. Aliás, dommage, damnus, do latim, damage, do inglês, elas têm relação direta. Dommage e intérêt, danos e juros. Agora, reparem, o Brasil fala em perdas e danos, o que inclui os lucros cessantes e os danos emergentes, travei na palavra, os lucros cessantes e os danos emergentes, ou seja, o prejuízo que eu já tive, danos emergentes, e aquilo que eu razoavelmente deixei de lucrar, lucros cessantes, aquilo que eu razoavelmente deixei de lucrar, lucros cessantes. Essa matéria, o exemplo que toda a doutrina dá, com a extracontratual, é o caso da batida de táxi, né? Que você bate o carro num táxi. O taxista tem que consertar o carro, dano emergente, e o taxista deixa de auferir o lucro da sua atividade, porque ele não pode trabalhar com o carro batido, que o carro vai estar na mecânica. Isso seriam os lucros cessantes. Mas esse tema, eu realmente não vou me aprofundar, pelo menos nesse momento do curso, se der tempo mais para frente. Mas saibam que perdas e danos compõem indenização. Perdas e danos compõem indenização. Aqui, eu quero lançar com vocês um dado apenas que eu acho importante nesse momento da nossa conversa sobre essas perdas e danos. Então, são 4. Estou falando de perdas e danos. Depois eu vou falar de juros, correção monetária, juros e honorários de advogado. Quero fazer uma nota sobre essa questão dos danos. Vocês sabem, até porque leem jornal, estão lendo as notícias na internet, que o dano moral entrou na pauta do direito brasileiro com muita força
pós-1988, quando a Constituição admite indenização por dano moral, e depois, consolidada esta tese do dano moral pelo Código Civil de 2002, que no artigo 187 admite indenização por dano exclusivamente moral. Indenização por dano exclusivamente moral. O que eu queria dizer para vocês, nesse momento, de responsabilidade civil contratual. Então, por favor, eu não estou dizendo dos casos de atropelamento e morte de um parente, queda do avião e morte de um parente, acidente em que eu perco partes do corpo, acidente de carro numa batida, não é isso, não. Eu estou só trabalhando agora um ponto que eu quero dizer que é muito relevante, que é o tema do dano moral por descumprimento de contrato. Dano moral por descumprimento de contrato. Então vamos pegar o caso concreto. O inquilino atrasa o pagamento do aluguel que me deve. Eu fico profundamente irritado por esse atraso e quero dano moral. Porque quando eu tiro essa luzinha aqui fica pior. Eu quero dano moral porque fiquei nervoso porque o inquilino atrasou o pagamento do aluguel. Eu quero dano moral porque a Bruna, que me vendeu o carro dela, atrasou uma semana na entrega. Ou seja, eu tenho que dizer a vocês que a situação do dano moral por descumprimento do contrato não misturem com dano extracontratual. Por exemplo, uma matéria no jornal me acusando de XPTO, sendo que aquilo é uma mentira. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo assim, o devedor descumpre o contrato e nesta hipótese de descumprimento contratual, o devedor não paga dano moral. Ou seja, não é assim. Descumpriu o contrato, o dano moral vem como consectário natural. A jurisprudência foi muito dura nesse aspecto, porque se eu efetivamente conceder dano moral para todo e qualquer descumprimento de contrato, o dano moral seria o consectário natural do descumprimento. Porque é difícil dizer que alguém fica feliz quando a outra parte descumpre o contrato. Mormente, pessoas físicas. Então, a jurisprudência trabalha com muito rigor essa questão de pedir dano moral por descumprimento de contrato. E a regra geral é que do descumprimento do contrato não cabe dano moral. O descumprimento se enquadra naquela categoria dos chamados meros aborrecimentos, em que não há indenização por dano moral. Agora reparem, há contratos que o inadimplemento pode sim gerar dano moral. E a jurisprudência é estreita nessa concepção, ela é reduzida nessa concepção, mas, por exemplo, quando o contratante se nega a prestar um serviço que é relativo a uma ideia de existencialidade da minha própria existência, que são os chamados contratos existenciais, que mexem com a vida do sujeito, nessa hipótese, a jurisprudência tem concedido danos morais. Aliás, o Cícero está aí, ele pode dar um palpite sobre isso. Mas, por exemplo, o caso de negativa do seguro de saúde, quando eu tenho direito a uma certa internação e o seguro se nega, ou a um certo tratamento e o seguro se nega, nestas hipóteses em que há saúde envolvida, risco de vida, a jurisprudência tem admitido indenização por dano moral. Mas outros casos, só se houver uma situação de absoluto descumprimento. Eu vou dar um exemplo. Muita gente pede dano moral por atraso em voo. O atraso em voo, ele, em regra, a depender do tamanho do atraso, os julgadores não admitem dano moral. Agora, naquelas hipóteses crassas, em que o sujeito fica 10 horas no aeroporto, porque o contrato de transporte aéreo foi descumprido, admite-se sim dano moral no descumprimento ou no atraso. E o Cícero
traz um caso, Cícero, muito interessante, que é o atraso do imóvel para fins de moradia. Você sabe, Cícero, que eu tenho dado muitas palestras em direito imobiliário e muitas palestras no Ibradim, eu sou presidente do Conselho Consultivo, e a gente tem discutido isso porque, efetivamente, existe uma regra na lei dos distratos, que é uma lei do ano passado, Caio, ela põe o número aí da lei dos distratos, que concedeu aos empreiteiros, aos incorporadores, aos que fazem obra, um prazo de graça, um prazo de favor de 180 dias de 13, 7, 8, 6. Vê se você acha, 2018, Vê se você acha aí, Cairala, o parágrafo dos 180 dias. E os empreiteiros, Cícero, ganharam 180 dias, além do prazo previsto no contrato, para entregarem os imóveis. E esse prazo de graça vinha sendo admitido pela jurisprudência quando os contratos assim o previam. Então, no caso, é o 43A, né, Marcelo? Lê aí para mim o artigo, por favor. Artigo 43A. A entrega do imóvel em até 180 dias corridos da data estipulada contratualmente como data prevista para a conclusão do empreendimento, desde que expressamente pactuada, de forma clara e destacada, não dará causa à resolução do contrato por parte do adquirente, nem ensejará o pagamento de qualquer penalidade pelo incorporador. Portanto, Marcelo, qualquer penalidade inclui o dano moral. Essa cláusula, o Marcelo, que é um grande advogado de construtoras, defende as construtoras até embaixo d'água, era uma cláusula contratual que já existia nos contratos de incorporação e que eu achava de toda inválida, nula, porque ela concedia um direito ao empreiteiro em contratos, muitas vezes, acho que totalmente, quase, por adesão. Então, era assim, se você, comprador, adquirente, descumprir o contrato, multa. Se eu, consultor, atrasar 180 dias, eu não pago nada. O problema foi que o que era leitura jurisprudencial, aliás, tem que admitir para vocês que a jurisprudência já admitia essa cláusula como válida, agora está na lei. Então, habemus legem, se temos lei, o empreiteiro ganhou 180 dias. Henrique, fala aí de conta corrente, que eu li aí que você escreveu. Explica melhor isso, bom dia. Bom dia, professor. Basicamente, em caso especificamente de encerramento unilateral de conta corrente de pessoa física, pessoa natural, tem jurisprudência concedendo danos morais. Por encerramento unilateral do banco. O banco chega e fecha minha conta sem me avisar, é isso? Sim. Tá bom. Ou sem justificar. Sem justificar. Tá bom, depois separa alguns julgados, por favor, e manda pra gente pôr no Moodle para eles, tá? Pra gente deixar como exemplo dessa jurisprudência, por favor. Obrigado, Henrique. Nada. Isso é jurisprudência do STJ ou você viu isso no Tribunal de São Paulo? Eu vi no melhor tribunal. De São Paulo, eu não dei olhada no STJ. Tá bom, melhor tribunal. Tem que ver depois se o STJ não reforma isso, Henrique, mas tudo bem. Dito isto, eu acabei essas minhas ponderações sobre o dano moral em descumprimento de contrato, lembrando a vocês que não é regra a incidência de dano moral quando o contrato é descumprido. O segundo consectário do inadimplemento culposo da obrigação é o pagamento de correção monetária. Quando eu trabalhei o princípio do nominalismo, eu já trabalhei com vocês a correção monetária. E eu já disse para vocês que a correção monetária é a recomposição do valor de compra da moeda que se altera em razão da inflação. Recomposição do valor de compra da moeda que se altera em razão da inflação. Então, nós temos, quando a inflação é positiva, a correção aumenta o valor da moeda para repor a inflação. Quando ocorre um fenômeno, como ocorreu esse mês, e segundo Marcelo Cairala, o rei da economia, isso não ocorria desde 98, um momento deflacionário, a deflação foi 0,3, é inflação negativa, evidentemente que R$1.000
vão valer 1.000 menos 0,3. Ou seja, na deflação, a correção é para baixo. Na inflação, a correção é para cima. Eu nunca me esqueço um dia que eu pedi para um estagiário há muitos anos fazer um cálculo de correção monetária e ele fez e estava na época de deflação. E o cálculo veio negativo, menor, inferior ao original. Diz assim, professor, acho que eu errei, porque eu coloquei os índices, já vou explicar onde estão esses índices, os índices da tabela do TJ e de repente veio menos. Isso aqui não pode ser correção monetária é sempre mais. Falei, não. Correção monetária pode ser menos em períodos deflacionários como o atual. Presumo eu que como a economia está muito travada, aliás, eu via notícias de jornal que a economia não destravará totalmente, senão em 2022. Nós temos pelo menos 20 e 21 inteiros com a economia em recuperação. Mas para dizer o que para vocês? Que nós podemos ter um longo período deflacionário. Em R$1.000 vão diminuindo de valor com a correção monetária. Então, correção não é sempre para cima, não é para aumentar, é para recompor o valor de compra da moeda. Eu já lhes disse que o índice oficial de inflação no Brasil se chama IPC, Índice de Preços ao Consumidor. Esse índice é medido por um órgão governamental. O IPC é medido pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E o IBGE mensalmente, então, publica o índice de correção monetária. O valor do dinheiro aumenta. Ele percentualmente, ele fica negativo, mas o dinheiro se valoriza, se fortalece, é isso mesmo. E a inflação corrói o dinheiro. O único problema da deflação, Mike, é que a deflação ela pode pressupor, como no caso atual, uma estagnação econômica. Então a economia está paralisada. Agora, evidentemente que existe a tempestade perfeita. O Marcelo sempre me lembra o termo que o Araújo usa, que eu nunca me lembro, Marcelo. Estagflação, não é isso, Marcelo? Quando tem inflação mais recessão, não é isso? É exatamente isso, professor. E nós, pelo menos, estamos com deflação. É menos mal. Porque inflação e mais recessão econômica é a tempestade perfeita, é o caos econômico. E o IPC, então, o Tribunal de Justiça publicava em papel, e agora está no site dele, uma tabela, mês a mês, com o valor do índice, do IPC. Então, por exemplo, se eu quiser saber como eu atualizo hoje, uma dívida de R$1.000 vencida em setembro de 2015, o Tribunal de Justiça dá um índice em setembro de 2015. Então, eu pego o valor em setembro de 2015 e divido pelo índice, que é o IPC. E depois multiplico pelo índice de hoje. Como nós estamos no meio de maio, ainda não tem o índice de maio, mas já tem o índice de abril. Então, eu pego o índice da data do vencimento, repito, setembro de 2018. Pego R$1.000, que é o que eu devia na época, e divido por aquele índice. E multiplico pelo índice atual. E daí eu vou ter o valor corrigido. Essa tabela é uma tabela do Tribunal de Justiça de São Paulo, portanto é aplicada em São Paulo, mas deveria valer para tudo, porque o índice, o IPC é nacional. Mas em São Paulo a gente usa essa tabela que é fácil para se calcular a correção monetária. Simão, podemos usar o IGPM? O Índice Geral de Preços e Mercados, IGPM, é um índice que é fixado pela Fundação Getúlio Vargas. Isso já está a tabela aí, Marcelo? Você é muito rápido. Também podemos pôr no Moodle, viu, Marcelo e Bruna, a tabela, para mostrar para eles pelo menos o link da tabela, deixa no Moodle, para quem quiser fazer esses cálculos, ter acesso à tabela. Eu posso usar, professor Simão, o IGPM? Você pode, se o contrato autorizar, porque o IGPM não é índice oficial de inflação. É índice escolhido pelas partes. Assim como nos contratos de construção civil, tem o índice do Secov. Então, para eu utilizar outro índice que não o IPC, eu tenho que ter previsão expressa no contrato. E como aqui é uma questão que não é de ordem pública, por óbvio que o contrato pode adotar índice que não o IPC. E normalmente os contratos gostam de adotar o IGPM, porque o IGPM, medido pela Fundação Getúlio Vargas, normalmente acaba sendo maior do que o IPC. Não, mas peraí, Simão, o IPC é medido pelo governo, sim. O IGPM pela Fundação Getúlio Vargas, sim. E os índices não são iguais? Não. Porque a metodologia de cálculo
o que compõe o cálculo dessa inflação é diferente quando o IBGE calcula o IPC e quando a Fundação Getúlio Vargas calcula o IGPM. Portanto, os cálculos geram índices distintos de inflação, que evidentemente vai ser importante para a recomposição do valor de compra da moeda. Eu outro dia assistia a uma fita VHS, que os senhores não sabem nem que existiu isso um dia, num aparelho chamado videocassete, que os senhores também nem sabem que existiu isso um dia, que eu estava vendo uma série americana que eu assistia quando eu era criança, que se chamava Voyager, que é Os Viajantes do Tempo, uma série americana. E como aquilo foi gravado da televisão, do SBT, no meio da série Voyagers, havia intervalos comerciais, como é normal nos programas de televisão. A gente está acostumado com o DVD e com o Netflix, que não tem intervalo comercial, a gente não lembra mais de quando tinha. E no meio do intervalo comercial tinha a gravação de uma repórter de São Paulo, no ano de 1989, entrevistando um sujeito que era presidente do Conselho Estadual de Educação, que estava dizendo o seguinte: semana que vem nós vamos publicar, olhem isso, senhores, o índice de correção de reajuste dos contratos de mensalidade escolar. Isso é uma questão tão polêmica que havia no Conselho Nacional de Educação, nos anos 80, uma reunião mensal para cada mês definir o reajuste da educação em São Paulo. Porque isso realmente acabava com as finanças das famílias. Era algo socialmente muito sensível. Nós sabemos também, já dissemos isso em aulas pretéritas, que a MP, que criou o Plano Real, depois convertido em lei, e depois, o Marcelo até trouxe uma lei naquela época, e depois essa lei foi reconfirmada pela lei 10.192/01, a correção monetária no Brasil só pode ocorrer anualmente. A MP do Plano Real de 94, depois a lei que a sucedeu, e depois essa lei de 2001, a 10.192, elas confirmam que a correção monetária no Brasil só pode ser aplicada de ano em ano, e não em periodicidade inferior a um ano. Isto para evitar que a correção monetária retroalimente a inflação. Isso só é possível num país de economia estável. Se o país tiver economia instável, a correção acaba tendo que necessariamente ser mensal. Foi o que acontecia na Alemanha pré-guerra. A refeição subia de preço entre o momento que eu sentava na mesa e o momento que eu pagava. Então eu sentava, eu pagava para garantir o preço por causa da hiperinflação. Ainda bem que não tem intervalo. Senhor, eu sei que tu me sondas. O que é isso, Alexander, que eu não estou entendendo essa sua última mensagem? Ainda bem que não tem intervalo. Os intervalos eram realmente chatos. O programa demorava mais. Ah, é meme. Tá, eu também não sei o que é isso. Eu já disse para vocês, eu sou tecnicamente morto. Os programas demoravam mais, a gente podia assistir menos coisa, porque o tempo era mais longo. Hoje o tempo é mais curto. Daí a gente fica mal acostumado, né? Quando aparece um intervalo em qualquer coisa na televisão, você já muda de canal porque você não quer ver o intervalo. No rádio, idem. Naquele tempo, o intervalo fazia parte da nossa vida. IGPM, só por contrato. O índice oficial é o IPC. Dito isto, vamos para a terceira categoria. Primeira, perdas e danos. Segunda, correção monetária. Terceira categoria, os juros. Bom, os juros são frutos civis produzidos pelo capital. Enquanto a correção monetária é o próprio principal que se atualiza, os juros são frutos civis produzidos pelo capital. Os juros, portanto, são acessórios, por óbvio. Os juros podem ser de dois tipos. Aliás, tem dois critérios, antes de falar de dois tipos, dois critérios de classificação dos juros. Segundo a sua função, primeiro critério. Segundo a sua função, se eu tivesse na lousa, eu estou escrevendo 1, segundo sua função. 2, segundo sua
natureza, segundo sua origem, desculpe. Primeiro, segundo sua função, depois, segundo critério, segundo sua origem. Quanto à função, os juros podem ser compensatórios, põe entre parênteses, remuneratórios, que é a mesma coisa, compensatórios, remuneratórios, ou moratórios, que são os juros de mora. Quando eu trato de juros remuneratórios, eu expliquei para vocês lá atrás, no princípio do nominalismo, artigo 315 do Código Civil, 315 do Código Civil, engraçado, hoje eu estou um pouco lento, não sei se eu estou um pouco gripado, espero que não seja Covid, porque eu descobri que alguns amigos muito próximos estão com a Covid, mas acho que não deve ser só cansaço dessa pandemia. Mas o artigo 315 do Código Civil, que traz o princípio do nominalismo, diz que os valores em dinheiro, as dívidas em dinheiro, são pagas pelo valor nominal no seu vencimento. E, portanto, os juros chamados compensatórios ou remuneratórios só existem por força de contrato. Não são automáticos. Se o Marcelo me deve R$1.000 hoje e eu dou para ele 1 ano para pagar, ele paga R$1.000 daqui a 1 ano sem juros. Se a Bruna me deve hoje R$400 e eu dou para ela 3 meses para pagar, ela me paga daqui a 3 meses sem juros. Porque os juros chamados remuneratórios ou compensatórios não são automáticos. Dependem de previsão contratual. Agora, a segunda espécie de juros, nessa categoria quanto à função, são os juros chamados moratórios, que são esses que nos interessam nesse momento, porque afinal nós estamos trabalhando os juros pelo inadimplemento culposo. E os juros pelo inadimplemento culposo incidem, por óbvio, apenas se houver culpa do devedor. Culpa em sentido amplo. Culpa lato sensu, que inclui culpa em sentido estrito e dolo. Prejuízos causados sem intenção, mas com imprudência, negligência ou imperícia, geram juros moratórios, e prejuízos causados com intenção, que é o dolo, gera também juros moratórios. Eu só quero fazer uma nota sobre a pronúncia da palavra dolo. Eu, durante muito tempo, fiquei sofrendo por que o O de dolo é aberto. Porque, se vocês repararem em detalhe, muita gente chama o dolo de dolo, com o O fechado. E até eu ficava pensando, mas quando eu como o bolo tem O fechado. E o dolo tem O aberto, por quê? E daí eu fiquei pensando nessa origem, e daí eu falei, puxa, mas, por exemplo, a palavra solo, que se redige como dolo, tem o O aberto. Por que essa convenção linguística? E a origem disso está na pronúncia que nós adotamos para o latim, que a pronúncia latina não foi gravada, não havia celular para gravar como os romanos falavam, ou como o latim era falado na Idade Média. Mas há pronúncias que se convencionaram. E uma das pronúncias que se convencionaram, que a gente adota, usa, quando eu falo em jus solis e não solis, eu abro o O de solis, que é solo, e de dolus, que é dolo. Então, no fundo, é uma adoção de uma reconstituição de uma pronúncia latina. Por isso que nós falamos dolo e não dolo. Mas é engraçado, porque se vocês forem, por exemplo, para Portugal, os professores portugueses, no idioma português de Portugal, eles usam dolo quando eles falam. Eles não usam dolo. Então, muita gente fica tirando sarro quando alguém fala dolo, mas há uma convenção de que não é necessariamente dolo. Pelo menos no Brasil é mais comum, mas não é tecnicamente um erro chamar o dolo de dolo. Os portugueses que têm a língua mater já falam em dolo antes da gente falar dolo. Mas vamos prosseguir. Os juros moratórios, portanto, só incidirão sobre o inadimplemento culposo, quando há culpa em sentido estrito ou quando há dolo. Os juros compensatórios ou remuneratórios não têm nenhuma relação com a culpa. Eles nascem do contrato para remunerar o capital.
Os juros, no fundo, são chamados de o aluguel do capital. Explico por quê. Quando eu alugo a minha casa, eu recebo um aluguel do locatário, porque eu abri mão de usar a casa e o locatário está utilizando essa casa. Portanto, quando eu empresto um dinheiro para o Marcelo e combino juros remuneratórios, quando eu empresto um dinheiro para a Bruna e combino juros remuneratórios, o que eu estou dizendo, na verdade, é que como eu não estou utilizando meu dinheiro, mas quem está é a Bruna ou é o Marcelo, eles me pagam juros por estarem com o meu dinheiro. Eu não perguntei nenhuma vez ainda hoje se os senhores estão entendendo a matéria, mas pelo jeito devem estar entendendo, porque não há nenhum comentário, nenhuma dúvida. É isso mesmo ou nós temos alguma dúvida? Falaram no Jornal Nacional desses dias dolo. Dolo, com o fechado, realmente não é a pronúncia que a gente usa no Brasil, mas não é um erro linguístico, não. Bom, se está tudo certo, a Gabriela disse, o Raul disse, a Nicole disse, o Bruno disse, por 4 valem os 114. O senhor sabe que eu outro dia assisti a uma live aqui, daquele meu amigão, o Cairala conhece com certeza, a Bruno e o Henrique, não sei se conhecem, que é o Gustavo Lacerda, tinha esquecido o sobrenome do Gustavo. E o Gustavo estava fazendo uma live com alguém aí da faculdade, discutindo essa questão de exigir presença dos senhores, né? Exigir presença dos senhores aqui no via virtual. E ele estava dizendo, os alunos, não sou eu, hein? Que os senhores fazem o seguinte, quando o professor, que não é o meu caso, o professor exige presença, os senhores ficam aí ouvindo e não estão nem aí, estão dormindo, lendo, comendo, namorando e ficam ouvindo a aula no fundo. E que depois, quando o professor fala assim, vou fazer chamada, todo mundo corre para o microfone e abre a câmera. Eu achei curioso isso, como realmente o sistema de fraude à presença, ele é um sistema imbatível. Vocês fraudam a assinatura quando querem, fraudam a chamada virtual, e eu realmente só farei chamada virtual se exigido pela comissão de graduação. Eu, da minha parte, não vou fazer chamada nenhuma para os senhores, mas eu achei curioso o Gustavo narrar essa epopeia. E daí eu perguntei, desliga o Netflix e volta para a aula na hora da pergunta. Eu percebi, exatamente isso. Os senhores ficam vendo Netflix, né? E no celular a aula. Não, os senhores não estão vendo a aula, estão esperando começar a chamada, né? O franciscano se supera. Mas eu acho que pelo volume de interações que os senhores têm comigo, que muita gente aqui na minha aula não está no Netflix. Eu tenho essa ilusão, pelo menos, que os senhores estão majoritariamente assistindo a aula e poucos estão no Netflix, tá certo? Já vamos falar de valor dos juros, Ieda, é o próximo tema. Mas deixa eu prosseguir com os juros. A segunda classificação dos juros, de acordo com sua origem, são juros convencionais ou juros legais. São juros convencionais ou juros legais. Então, quanto à sua função, os juros são remuneratórios ou moratórios. Quanto à sua origem, os juros são contratuais, convencionais, ou juros legais. Convencionais ou legais. Bom, os juros convencionais nascem de um ato de autonomia privada. Eles podem nascer de um testamento ou de um contrato. Eu posso pôr assim, nomeio Bruna a minha herdeira universal, receberá todos os meus bens, à exceção da quantia de 50 mil reais que serão pagas ao Marcelo Cairala. Entre a data da minha morte e a data do pagamento, que Bruna fará a Marcelo de 50 mil reais, incidem juros compensatórios, remuneratórios de 1% ao mês. Isso é possível. Então, aí os juros nasceram de um ato unilateral. Aliás, vamos pôr o termo mais correto. De um negócio jurídico unilateral chamado testamento. O contrato pode dizer, Simão empresta a Henrique e Henrique paga por mês 1% de juros remuneratórios ou compensatórios. Nesta hipótese, os juros são chamados de convencionais, porque nasceram do contrato. Eu posso ter juros moratórios convencionais,
Caso Henrique não pague a Simão o valor emprestado, os juros moratórios são de 1% ao mês. Isso pode nascer do contrato. Agora, reparem o seguinte, que eu não quero criar confusão teórica e muita atenção nesse momento. Muita atenção nesse momento. Os juros podem ser convencionais, se nascerem de um negócio jurídico, seja testamento, seja contrato, mas os juros podem ser legais, decorrer da lei. O artigo 300, que Maria Eduarda, não é diferença entre juros compensatórios e contratuais. Eles são contratuais e compensatórios ao mesmo tempo, porque você aí misturou duas perguntas. Quanto à origem, eles são contratuais, e quanto à função, eles são compensatórios. É a mesma coisa, Maria Eduarda, que falar desse copo. Quanto à mobilidade, ele é móvel, e quanto à fungibilidade, ele é fungível. Então, os juros compensatórios terão origem no contrato. Então, eles são compensatórios e contratuais. Ou terão origem no testamento, e eles são compensatórios e de origem testamentária. Essas classificações não se excluem. São dois critérios para classificar a mesma coisa. Deu para entender, Maria Eduarda? Que um copo pode ser móvel e fungível? Nada, de nada. Então, os juros quanto à origem podem ser convencionais, contratuais, ou legais. E se forem legais, decorrem evidentemente da lei e não precisam de acordo das partes para existir. Então agora, Maria Eduarda, você vai ver o que eu vou dizer. Os juros moratórios estão previstos no artigo 389 do Código Civil. Então, portanto, senhores, quando eu incorro em mora ou em inadimplemento absoluto, os juros são automáticos. Os juros são previstos em lei. Então, peraí, Simão. Quando você prevê juros moratórios num contrato, só diz assim, o devedor inadimplente pagará juros de mora. Isso é bis in idem, porque a lei já diz isso? Isso é bis in idem. O contrato aqui copia o texto de lei. Agora, por óbvio que os juros moratórios legais vão ter a taxa fixada em lei. É o 389 que eu estou falando. Agora, os juros moratórios contratuais podem ter uma taxa estipulada pelos contratantes. Uma taxa estipulada pelos contratantes. Então, vamos fazer um resumo dos juros e eu quero ver se vocês entenderam. Os juros quanto à sua função podem ser compensatórios, também chamados de remuneratórios, ou moratórios. Os juros quanto à sua origem podem ser convencionais, nascidos do testamento ou do contrato, ou podem ser juros legais, nascidos da lei. Conclusão final. Os juros compensatórios ou remuneratórios necessitam de origem contratual ou convencional. Eles não nascem da lei, por força do nominalismo. Não nascem da lei, por força do artigo 315 do Código Civil. Já os juros moratórios, para inadimplemento e para mora, dispensam existência contratual, porque eles nascem da lei. O contrato pode repetir a lei? Pode. O contrato pode dar uma taxa diferente da lei? Pode. E sobre taxa de juros e valor dos juros, eu vou trabalhar exatamente na sequência após o café, porque há uma grande confusão, infelizmente, gerada pelo Código Civil de 2002 quanto ao valor desses juros. Vocês conseguiram, então, compreender, principalmente essa dúvida importantíssima da Maria Eduarda, que eu tenho juros contratuais remuneratórios, contratuais moratórios. E eu tenho juros legais moratórios, porque a lei, como regra geral, não cria juros remuneratórios por causa do princípio do nominalismo do artigo 315. A taxa de juros pode ser fixada dentro de limites, Alexander. O que está chamando, o que você está chamando de agiotagem é cobrar além da taxa legal. Ou seja, cobrar juros não é agiotagem. Cobrar além da taxa legal pode configurar
o crime de agiotagem. E o valor dos juros é um tema extremamente polêmico, extremamente complexo, extremamente difícil, por causa de uma opção infeliz do Código Civil de 2002. Marcelo, separa, por favor, para mim, eu vou fazer um intervalo para o café, além do artigo 406, o artigo 1062 do Código Civil de 16, põe no mesmo slide, enquanto eu tomo café, você trabalha, 1062 do Código de 16, e o decreto do Getúlio Vargas, 22626/33, que é a lei da usura, para responder a questão da agiotagem. Menino, não estou falando que eu vou falar isso depois do intervalo. Vocês estão se precipitando. Os contratantes podem abrir mão dos juros moratórios? Podem sim. É autonomia privada pura. Não há, isso aqui não é regra de ordem pública. Podem pôr em contrato. Se houver mora, você paga perdas e danos, mas não paga juros. Pode sim. Não tem nenhum problema, Pedro. Calma, João. Eu já vou falar disso. Então você separa, por favor, para mim, o 406 do Código Civil, o 1062 do Código Civil de 16, o decreto 22626/33, que é a lei da usura, o seu artigo 1º, se não me engano, que vai dar a limitação dos juros. Eu não lembro, Marcelo, de cabeça, se é o artigo 1º ou se é o artigo 2º. Ponha tudo isso no slide, que eu vou responder à Ieda e vou responder ao João Pedro. E também, Marcelo, na sequência, põe o artigo, o donatocismo é o 592, não é isso, Marcelo? Você não sabe de cabeça, né? Ou 592 ou 593, que trata do donatocismo. Ponha tudo isso em 1 ou 2 slides, que nós vamos ler isso junto com os alunos. Até daqui a pouco, intervalo de 5 minutos para o café e já voltamos para prosseguir a aula.